Ricardo, é o seguinte, me chamou a atenção o Bahia, quando ela perde um número substancial de sócios, né? Ela saiu de 45 mil para 23 mil. É claro que tem a questão da pandemia, mas deve haver também, os resultados do Bahia de 2020 também podem ter interferido na questão do torcedor se sacrificar para permanecer. A gente sabe que também não é fácil. Eu mostrei num programa nosso chamado Simbora Nordeste, que nós temos uma temática mais de clubes do Nordeste, incluindo o Bahia também. Tem muito torcedor do Ceará aqui que eu estou vendo, participando também. Tem uma situação da queda do sócio-torcedor do Bahia, claro, pandemia e resultados. Tem como voltar à normalidade, rever o retorno e voltar a crescer nessa questão do sócio-torcedor? Eu fazendo um programa Simbora Nordeste, eu vi um programa do Fortaleza chamado Interior, para os moradores do interior, R$19,90. E tem outros planos também do Fortaleza, né? Mas me chamou muita atenção de também entender que há um mercado fora da capital, né? O Bahia, esses dois tópicos. A questão do torcedor do Bahia que mora no interior, como é que você vê? Se você acha que deve ter uns planos específicos para essas pessoas e como que se recupera um número tão elevado assim, né, de sócios que deixaram de contribuir para o clube. É evidente que o retorno da economia no Brasil, né, as pessoas perderam muita renda. Como é que você observa esses dois desafios aí do esquadrão? Em relação ao plano de sócio, a gente sofreu um baque muito grande com a questão da pandemia. Acho que desse número aí, pelo menos 80%, 90% se deu somente por conta da questão da pandemia. Porque é natural que, obviamente, o time não estando bem, que a gente perca também uma quantidade de sócios. Mas no crescimento que o Bahia estava, a tendência é que, mesmo que se perdesse essa quantidade de sócios, ela não representaria uma parcela tão grande do quadro social. Tá? Acredito que a pandemia foi a principal culpada nesse caso aí, e a gente realmente vai precisar, com o tempo, enfim, fazer medidas para que esse pessoal retorne. Lembro que ainda no ano passado, a gente fez um programa de parcelamento, né? Eu estava ajudando na minuta disso, para que o sócio-torcedor pudesse voltar a pagar em condições mais favoráveis, pudesse quitar seus débitos com o Bahia. Foi um trabalho um tanto exaustivo até que eu tive, mas a gente conseguiu implementar e vários sócios voltaram por conta desse parcelamento. Acredito eu que a gente possa pensar em algo já para esse ano também, de forma similar. Um outro programa de parcelamento de débito, daquele sócio que não quer perder sua carência, não quer perder seu título mais antigo, quer manter seus dados atualizados e tudo mais com o clube. Acredito que dá para fazer um programa de parcelamento para a gente conseguir esse retorno do sócio. Mas não deixa de ser um grande desafio você convocar o sócio a retornar e trazer novos sócios. Né? São os dois pontos que o Bahia tem que trabalhar bastante agora, nesse período, enfim, o pós-pandemia que ainda vai chegar, né? Porque a pandemia, infelizmente, ainda não acabou, mas quando chegar, a gente vai ter que fazer esses dois trabalhos. Retorno dos sócios que deixaram de ser sócios por condições financeiras e trazer aquele sócio que ainda não era sócio. Em relação ao interior, eu até... É engraçado você falar isso, que eu estava conversando com o presidente da Embaixada de Ilhéus ontem, ao telefone. Ele, mais uma vez, fazia reclamações quanto ao fato de proximidade do clube com eles, né? Que às vezes são meros pedidos que não trazem custo e ônus para o clube e que eles se incomodam com a falta de resolutividade. E, enfim, eu participei no conselho da conjuntura da criação do voto online, do regulamento do voto à distância também a gente participou. Então, a gente sempre defendeu bastante uma aproximação grande do clube com as embaixadas. As embaixadas tiveram um papel fundamental na época da democratização do clube. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha aquelas faixas fora MGF que ficavam em quase todos os estados do Brasil. As embaixadas, enfim, vocês mesmo que moram fora devem lembrar disso também, que tinha muito. Todo jogo do Bahia a gente viu uma faixa dessa. Então, as embaixadas têm um papel importante nessa conjuntura do torcedor com o pessoal que está fora da região metropolitana, e a gente tem que ter uma proximidade maior do clube com elas. É necessário isso, porque a embaixada não é só uma reunião de torcedores do Bahia, mas é um lugar onde você cria produto, uma divulgação da marca, é onde você consegue juntar sócios torcedores, ou seja, pessoas que vão agregar financeiramente ao clube também. Acredito hoje que é muito travado o plano, né, nesse sentido do interior, porque você acaba botando valores fixos, às vezes, que, enfim,
Optam aquela pessoa que não pode pagar aquele valor, de pagar um pouco menos, e optam aquela pessoa que pode pagar um pouco mais, né? Porque, por exemplo, eu lembro acho que uns membros da embaixada lá dos Estados Unidos, ele disse que conseguiria com pouquíssimo valor para ele quitar o plano de sócio dele do Bahia por 10 anos seguidos, porque ele recebe em dólar, né? Ele conseguiria fazer a quitação do plano de sócio dele do Bahia de forma muito simples. Ou seja, por quê? Porque ele segue a mesma regra da gente, não tem uma regra mais bem definida e específica para ele. Acho que o Washington até pode falar melhor sobre isso aí, porque o que ele poderia fazer, por exemplo, com a remuneração que ele recebe, com a moeda diferente e tudo mais, talvez ele tenha dificuldade de pagamento, dificuldade em recebimento de produto, e o papel do Bahia tem que ser o papel de diminuir essas distâncias, diminuir essas diferenças, tentar deixar esse torcedor mais próximo. Esse torcedor, ele quer consumir o Bahia, ele quer viver o Bahia, e o Bahia tem que fazer por onde para isso, entendeu? Então, das suas perguntas, eu acho essa daí uma das mais interessantes, que é como o Bahia vai atrair esses torcedores que estão fora da região metropolitana e o que fazer em relação a eles. O que eu sei é que a gente tem que buscar medidas e o Bahia tem que ser mais propositivo nesse sentido. Não dá para a gente simplesmente ficar lançando um valor fixo e deixar esperando que as pessoas venham se associar. A gente tem que ir atrás dos torcedores. O Washington levantou a mão aí, pode ficar à vontade. Pegando o gancho aí dessa resposta de Ricardo aí, olha só, falando um pouco sobre o plano de sócio do Bahia, né? Isso foi um tema também que eu já falei em várias lives, vários grupos de WhatsApp. É interessante isso. Aqui na Suíça, eu jogo futebol agora que não dá, né? Por conta da pandemia aí, a gente deu uma paradinha aí. Mas eu tenho um grupo de amigos aqui que joga futebol, né? Eu bato o velho baba, né? De final de semana. E eu apresentei o Bahia para esses amigos aqui suíços, tem uns italianos, alguma coisa aqui, a gente jogando futebol. E eu falei, olha, se vocês quiserem ser sócio do Bahia, tudo bem. Aí do grupo, 9 pessoas aceitaram. 9 pessoas aceitaram ser grupo do Bahia. Peguei meu celular, tô lá. Na hora de fazer a inscrição, não deu certo. Pelos simples motivos, ele não tem CPF. E lá na inscrição exige CPF. E não deu certo, entendeu? Minha esposa conseguiu ser sócia do Bahia porque casada comigo, ela tem uma documentação tipo brasileira, aí conseguiu, né? Beleza, mas quem não tem CPF é complicado. Tem vários amigos aqui, tipo, quem é Bahia e mora em outro país, não consegue associar um parente, um amigo, por conta disso, entendeu? É complicado. Com relação ao pagamento de boleto, eu sempre dependo, a compra de camisa também sempre dependo dos familiares aí no Brasil, que aí eu consigo pagar. Eu sou sócio, aquele 2031, né? Beleza. Mas isso eu dependi para pagar o boleto lá no Brasil. Eu não consegui chegar daqui com o meu cartão, chegou, tá tudo bem. Na hora eu tento e trava. Compra de camisa, essas coisas assim, trava tudo, entendeu? Isso é um complicado. Eu já enviei um e-mail para o Bahia, já falei com o Guilherme Belintani, não, beleza, vamos resolver, tá, aquela coisa toda, mas na hora não funciona. Então, é uma coisa que no Bahia deveria consertar esse tipo de coisa aí, sabe? Porque perdeu 9 sócios, na verdade, 9 sócios aqui, os caras que nem conhecem o Bahia, gostam de futebol, nem conhecem o Bahia direito, quis ser sócio, tá? Normal, e não deu certo, na hora não deu certo. Esperar, quem sabe um dia, atualiza esse sistema aí e consiga associar a galera aqui da Europa e da África, da Ásia e dos Estados Unidos. Esse detalhe é muito importante, né? Porque talvez seja um mercado que o Bahia possa adentrar, né? Eu não sei a quantidade, né, Washington? Sim, mas espalhado pelo mundo deve ter muito torcedor de esquadrão também. E essa dificuldade que você menciona, pode-se buscar soluções para isso, né? Para trazer esses sócios